O milagre que mudou a vida de Pedro, da dor à vitória na Igreja Universal. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida começou a desmoronar quando sua filha mais nova, Sofia, então com 9 anos, foi diagnosticada com a síndrome de Sanitzler, uma doença rara que causa febres altas, dores nas articulações, erupções cutâneas e, em casos graves, pode levar a complicações sérias como amiloidose. Os médicos eram claros: não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Sofia passava noites inteiras chorando de dor, e Pedro, desesperado, viu suas economias desaparecerem com remédios e consultas. Meu Deus, até quando? Pedro orava em silêncio, enquanto via a filha sofrer. A esposa, Maria, já não aguentava mais ver a menina tão frágil. O desespero os levou a buscar ajuda em todos os lugares, hospitais, benzedeiras, até mesmo promessas a santos. Mas nada adiantava. Até que um dia, enquanto esperava um passageiro em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, Pedro ouviu através da porta aberta um coro de vozes entoando: Deus é fiel, Ele faz o impossível. Algo dentro dele estremeceu. Vamos entrar, Maria, disse ele, segurando a mão da esposa com firmeza. Se Deus está aqui, Ele pode nos ouvir. O primeiro passo na fé. Ao cruzarem a porta da igreja, foram recebidos por um obreiro sorridente, que os levou até um assento na frente, perto do altar. O pastor, um homem de voz poderosa e olhar penetrante, falava sobre a fé que move montanhas. Pedro sentia o coração acelerado. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, convidando todos a se levantarem e clamarem por seus milagres, Pedro não hesitou. Com Sofia nos braços, ele se ajoelhou no chão, enquanto centenas de vozes se uniam em súplica. Senhor Jesus, cura minha filha. Pedro chorava, apertando a mãozinha quente de Sofia contra o peito. Eu não aguento mais vê-la assim. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça da menina e ungiu-a com óleo, enquanto declarava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Pedro sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era como se algo invisível, mas real, estivesse acontecendo ali. A campanha que mudou tudo. Nos dias seguintes, Pedro e Maria passaram a frequentar a igreja todos os dias. Participaram da campanha dos 7 dias de jejum e oração onde, junto com outros fiéis, eles oravam das 5 horas da manhã, quebrando o jejum apenas à noite. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que era preciso semear para colher. Mesmo com as contas atrasadas, Pedro decidiu dar o dízimo e uma oferta de fé, colocando tudo nas mãos de Deus. Se Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai nos sustentar, disse o pastor durante um culto de prosperidade. Mas primeiro, vocês precisam provar que confiam nele. Pedro obedeceu, e algo começou a mudar. A noite do milagre. Foi durante a fogueira santa de libertação, um culto especial onde os demônios são expulsos e as amarras quebradas, que o milagre se manifestou. Sofia, que há meses não conseguia ficar em pé por mais de alguns minutos, começou a se mexer no colo do pai. De repente ela abriu os olhos, olhou para Pedro e disse, com uma voz clara: Papai, não dói mais. Pedro quase caiu para trás. O pastor, ao ver a cena, gritou: Glória a Deus! O inimigo foi derrotado. A igreja inteira explodiu em louvor. Sofia levantou-se sozinha, deu alguns passos trêmulos e então correu para os braços da mãe. Os exames médicos seguintes confirmaram: todos os marcadores inflamatórios da síndrome de Sanitzler haviam desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas Pedro sabia, era Deus. A lição que ficou. Hoje Sofia é uma adolescente saudável, cheia de vida. Pedro e Maria são dizimistas fiéis e servos ativos na Igreja Universal. Toda vez que Pedro sobe ao altar para dar seu testemunho, ele repete a mesma frase. Deus não falha. Quando tudo parece perdido, é só o inimigo tentando roubar sua fé. Mas se você persistir, se ajoelhar e crer, o milagre vem. E assim, entre lágrimas de gratidão, ele lembra a todos que na Igreja Universal, o impossível se torna possível quando a fé encontra a unção de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. A vida de Pedro e Maria mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela dor e pela incerteza, agora transbordava de alegria e propósito. Sofia, que antes mal conseguia sair da cama, hoje corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e até ajuda no trabalho com os adolescentes nos cultos de jovens. Sua recuperação não foi só física, mas espiritual. Ela mesma conta que durante aquelas noites de oração, sentiu uma paz tão grande que soube, mesmo sendo pequena, que Jesus estava ali, segurando sua mão. Mas a história não parou por aí.
Um dia, enquanto Pedro e Maria estavam na igreja, uma mulher chamada Ana se aproximou deles chorando. Ela tinha ouvido o testemunho de Sofia e viu, nos olhos daquela família, uma esperança que não encontrava em lugar nenhum. Seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, estava com uma doença rara nos rins, e os médicos já haviam dito que a única saída era um transplante, mas a fila de espera era longa, e o tempo dele estava se esgotando. Eu não sei mais o que fazer, disse Ana, com as mãos trêmulas. Mas quando ouvi sua história, senti que Deus me mandou até vocês. Pedro não hesitou. Ele olhou para Maria, que já estava com os olhos cheios d'água, e os dois abraçaram Ana ali mesmo, no meio do salão. Naquele momento, eles não eram apenas uma família que havia recebido um milagre. Eram instrumentos de Deus para levar esperança a outra pessoa. Vamos orar agora, disse Pedro, com firmeza. O mesmo Deus que curou a Sofia é o mesmo que vai tocar no Lucas. E assim foi. Naquela mesma noite, durante a corrente de oração, o pastor fez uma oração poderosa, ungindo a água e pedindo a intervenção divina. Ana levou aquela água para casa e com fé deu ao filho. Na manhã seguinte, Lucas acordou dizendo que não sentia mais dor. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. Suas funções renais tinham melhorado de forma inexplicável. Não era mais necessário o transplante. Isso não tem explicação médica, admitiu o nefrologista coçando a cabeça. Mas como mãe, você sabe o que aconteceu aqui. Ana não precisou responder. Ela já estava de joelhos em casa, agradecendo a Deus. E assim como Pedro e Maria, ela também se tornou uma serva fiel na Igreja Universal, levada pela fé que nasceu daquele milagre. Hoje, sempre que Pedro vê Sofia brincando com Lucas no pátio da igreja, seu coração se enche de gratidão. Ele sabe que não foi coincidência. Foi Deus usando uma família para abençoar outra, provando que quando nos entregamos nas mãos dele, os milagres não param. A gente pensa que o milagre é só para nós, diz Pedro, emocionado nos cultos. Mas Deus é tão bom que ele usa a nossa vitória para ser a resposta da oração de alguém mais. E assim, a cada testemunho, mais vidas são tocadas. Porque na Igreja Universal, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que transforma, cura e salva. E o melhor de tudo? Essa história não é só de Pedro, Maria, Sofia ou Ana. É de todos que, como eles, decidiram crer que, com Deus, não há limite para o impossível. Naquela mesma semana, enquanto Pedro compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Henrique, que há 5 anos tinha desaparecido sem deixar rastro. A polícia desistira do caso, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até seu marido, desolado, havia se afastado da fé. Mas Marisa não desistira. Toda terça-feira, ela ia à Universal, mesmo quando as forças faltavam, e orava: Senhor, se o Senhor trouxe Sofia de volta para os braços de Ana, pode trazer meu Henrique para mim. Naquela noite, depois do culto, ela se aproximou de Pedro com os olhos brilhando de esperança. Irmão, o senhor acha que Deus pode fazer por mim o que fez pela Ana? Pedro olhou para ela com a mesma certeza que sentirá quando viu Sofia pela primeira vez no colo da mãe. Minha irmã, se Deus abriu os céus para uma, Ele abre para todas. A questão não é se Ele pode, é se a gente CRE. Marisa voltou para casa naquela noite com um fogo novo no coração. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a cama, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula perguntou: Dona Marisa? Sou a enfermeira do Hospital São Lucas. Tem um rapaz aqui, vítima de um acidente de ônibus em Goiás. Ele está inconsciente, mas tinha um papel no bolso com o nome e telefone da senhora. O nome dele é Henrique. O chão parece que se abriu sob seus pés. 5 anos. 5 anos orando, chorando, quase desistindo. E agora, aquele nome. Henrique. Ela não teve dúvidas, era seu filho. Quando chegou ao hospital, o médico a preparou para o pior. Henrique estava em coma com traumatismo craniano grave. As chances de acordar eram mínimas. Mas Marisa já tinha visto o impossível acontecer na Universal. Ela pegou a mão do filho, fechou os olhos e começou a orar em voz alta, como se estivesse no altar. Senhor, o Senhor devolveu Sofia para Ana, o Senhor restaurou o casamento de Pedro e Maria, e agora o Senhor trouxe meu filho de volta para mim. Não vou aceitar que ele fique assim. Em nome de Jesus, eu determino. Henrique, acorde. Os enfermeiros trocaram olhares constrangidos. Um deles até tentou interrompê-la, dizendo que aquelas coisas não adianta. Mas Marisa não parou. Ela continuou orando, declarando, até que, de repente, os dedos de Henrique se mexeram. Depois, um gemido fraco. E então, seus olhos se abriram. Os médicos não tinham explicação.
Os exames mostravam que o cérebro ainda estava muito inchado, que estatisticamente era impossível. Mas ali estava Henrique, confuso, fraco, mas vivo. E quando ele reconheceu a mãe e murmurou: "Mãe, eu sonhei que o Senhor me chamava", Marisa soube, aquele não era um acidente. Era uma resposta. No domingo seguinte, a família inteira estava na Universal. Henrique, ainda se recuperando, subiu ao altar com a mãe. Enquanto Marisa contava o milagre, Pedro e Ana, sentados na primeira fileira, choravam sem parar. Sofia, que agora tinha um novo amiguinho para brincar no pátio da igreja, puxava a saia da mãe. "Mamãe, olha, o Henrique também ganhou um milagre." E era verdade. Porque na Universal os milagres não são isolados. Eles são como ondas, um toca o outro, e outro, e outro, até que toda a igreja se enche da certeza de que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um, pode fazer por todos. Hoje Henrique está totalmente recuperado. Ele e o pai se reconciliaram, e a família serve a Deus com um fogo que só quem viu o impossível virar possível entende. Marisa, que antes ia à igreja arrastando os pés, agora é uma das primeiras a chegar. Ela diz sempre: "Eu pensava que minha fé era pequena demais para um milagre tão grande." Mas Deus não olha o tamanho da nossa fé, Ele olha para onde a gente aponta ela. Se for para Ele, não tem impossível que resista. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja se enche de mais uma prova, que Deus não mudou, que Ele ainda ouve, ainda age, ainda faz o que nenhum homem pode fazer. Basta crer, basta persistir, basta, como Pedro, Maria, Ana e Marisa, decidir que não importa o que digam, não importa como pareça, Deus é fiel, e Ele vai cumprir. Na mesma igreja, do outro lado do salão, sentava-se Dona Cida, uma senhora de 68 anos que há mais de 10 carregava um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta, esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. A doença tinha roubado seus movimentos pouco a pouco, até que ela só conseguia piscar os olhos e mover levemente os dedos da mão direita. Seu marido, seu João, um homem simples que trabalhava como vigia noturno, fazia de tudo por ela, a alimentava, a banhava, a levava à igreja em uma cadeira de rodas adaptada. Mas o que mais doía não era a doença em si, era ver o desânimo nos olhos da mulher que um dia fora tão ativa, tão cheia de vida. "Pastora, eu já não aguento mais ver ela assim", seu João confessou um dia, com os olhos cheios d'água, depois do culto. "Ela não fala, mas eu sei o que ela pensa. Por que Deus não me cura? Eu oro todo dia, pastora. Todo dia. Mas parece que o céu está de bronze." A pastora segurou suas mãos calejadas e olhou fundo em seus olhos. "Seu João, Deus não está surdo. E Ele não esqueceu da Dona Cida. Às vezes, o milagre não vem no tempo que a gente quer, mas vem no tempo que Deus sabe que é certo. Enquanto isso, nós vamos lutar na fé. Não é só pela cura física, é pela paz que só Jesus dá. E eu tenho uma certeza, essa história não vai terminar assim." E não terminou. Naquela noite, durante a corrente de oração na Universal, a pastora fez um pedido diferente. "Hoje nós vamos orar não só pela cura, mas pela renovação da esperança de Dona Cida. Porque quando a esperança volta, a fé ganha força, e onde a fé ganha força, Deus age." O salão inteiro se uniu em clamor. Muitas pessoas nem conheciam Dona Cida, mas oravam como se fosse por um ente querido. Seu João, de joelhos ao lado da cadeira da esposa, chorava e declarava: "Senhor, eu não vou desistir. Mesmo que os médicos digam que não tem jeito, o Senhor é maior que qualquer diagnóstico." E então, algo começou a acontecer. Dona Cida, que há anos não conseguia sequer levantar o braço, sentiu um formigamento estranho nas pontas dos dedos. Depois, uma leve contração no pulso. Seu João notou e gritou: "Pastora, olha!" Ela mexeu a mão. O salão explodiu em louvor. A pastora correu até eles e, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Dona Cida. "Irmã, em nome de Jesus, levante esse braço." E tremendo como se estivesse aprendendo a mover-se de novo, Dona Cida levantou o braço direito. Primeiro alguns centímetros. Depois até a altura do ombro. O salão inteiro caiu de joelhos. Seu João abraçou a esposa, que mesmo sem conseguir falar, tinha os olhos brilhando com uma luz que há muito não se via. "Glória a Deus!" A pastora exclamou. "Isso não é coincidência, é milagre. E esse milagre não vai parar aqui." Nas semanas seguintes, Dona Cida começou a recuperar os movimentos pouco a pouco. Primeiro os braços, depois as pernas. Os médicos que antes davam-lhe poucos meses de vida ficaram estarrecidos. O neurologista, após examiná-la, balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica. Isso é sobrenatural." Hoje Dona Cida caminha com um andador, mas caminha. Fala com dificuldade, mas fala.
E toda terça-feira, ela está na igreja, não mais na cadeira de rodas, mas de pé, ao lado do marido, louvando a Deus com as próprias mãos que um dia estavam paralisadas. Eu pensei que Deus tinha me esquecido. Ela testemunha com a voz trêmula de emoção. Mas ele só estava preparando algo tão grande que ninguém poderia duvidar que foi ele. Minha vida era um deserto, mas Deus fez brotar um rio. E esse rio não vai secar. Seu João, que antes carregava o peso da tristeza no rosto, hoje sorri ao contar. A gente aprendeu que Deus não só cura, Ele restaura. Restaura a saúde, restaura a fé, restaura a família. E o mais lindo, Ele usa pessoas comuns como eu e a Cida para mostrar que milagre não é coisa do passado. É para quem crê. E assim, a cada culto, a cada corrente de oração, a igreja se enche de mais uma história que grita: Deus está vivo. Ele não mudou. Não importa quão escuro pareça o caminho, não importa quantas portas se fechem, quando o povo de Deus se une em fé, o impossível se curva. Porque milagre não é sorte. É Deus respondendo à fé daqueles que mesmo quando tudo diz, não escolhem acreditar no sim dele. A vida de seu João e Dona Cida virou um testemunho vivo dentro da Universal. Todo domingo, eles chegavam cedo, não só para ocupar seus lugares na frente, mas para abraçar, orar e falar de Jesus para quem chegava com o coração partido. Muitas vezes alguém se aproximava com lágrimas nos olhos, contando de uma doença, de um filho nas drogas, de uma dívida que não tinha fim. E eles, com a mesma simplicidade de quem já viu Deus agir, diziam: vamos orar. Deus faz o que o homem não pode. Foi assim com a Maria, uma jovem que chegou arrasada à igreja. Ela carregava no colo o filho de 2 anos, o Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma luta contra a dor. Maria já tinha gastado tudo o que tinha em consultas e remédios, e a esperança estava se esgotando. Até que um dia, depois do culto, Dona Cida a viu chorando no fundo do templo. Não pensou 2 vezes, sentou ao lado dela, pegou na mão da moça e começou a orar em voz alta, como quem sabe que Deus está ali ouvindo. Senhor, o Senhor vê essa criança. O Senhor vê o sofrimento dessa mãe. Mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico. Em nome de Jesus, eu determino a cura desse menino. A voz de Dona Cida não tremia. Ela já tinha visto Deus fazer o impossível. Maria voltou todos os dias naquela semana. A cada culto, ela e Pedro eram envolvidos em oração. Até que numa quarta-feira à noite, durante a corrente de libertação, algo aconteceu. O pastor estava orando pelas famílias quando de repente Pedro, que sempre ficava quieto no colo da mãe, começou a se mexer. Maria sentiu um calor estranho nas pernas do filho. E então, bem devagar, o menino segurou na saia dela e se levantou. Primeiro um pé, depois o outro. Tremido, mas firme. A igreja inteira parou. Alguns gritaram, outros choraram. Pedro deu os primeiros passos sozinho, bem ali, no meio do templo. Glória a Deus! O pastor ergueu as mãos, e o lugar explodiu em louvor. Maria caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Ele andou. Meu filho andou. Seu João, que estava logo atrás, não conseguiu segurar a emoção. Abraçou Dona Cida e disse: viu, minha filha? Deus não desiste de ninguém. Ele só espera a gente confiar. E assim, mais uma história se juntou às tantas que enchem os corredores da Universal. Histórias de gente que chegou quebrada e saiu restaurada. De quem foi ao altar com uma sentença de morte e voltou com uma promessa de vida. Porque ali entre aquelas paredes, não tem espaço para o impossível. Tem espaço para Deus. E Deus, quando encontra um coração que crê, faz coisas que nem a ciência explica. Não é magia. Não é coincidência. É o poder da fé em ação. É o Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou seu João e fez Pedro andar, agindo hoje, aqui e agora. Porque milagre não tem data de validade. E a Universal não é só um lugar de oração, é um campo de batalhas vencidas. Onde o diabo perde e Deus ganha. Sempre. E foi ali, entre lágrimas e clamores, que o impossível se rendeu. Maria apertava contra o peito o exame que dias antes selara seu destino, estágio terminal. Sem tratamento possível. Mas naquela noite no altar, ela não ouviu a voz do médico, ouviu a de Deus. Filha, levanta. Sua história não acaba aqui. Uma corrente de oração se formou ao seu redor, mãos estendidas, vozes unidas em um só grito: Senhor, faz o que só tu podes fazer. 3 dias depois, novos exames. O tumor que devorava seus órgãos sumira. Não havia rastro de doença, nem cicatriz. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação médica. Mas Maria sorria porque ela sabia, Deus não precisa de explicação. Ele só precisa de um coração que confia.
Hoje ela volta à Universal não como uma sobrevivente, mas como uma testemunha. Seu relato não é sobre uma cura. É sobre um Deus que ainda move montanhas quando achamos que tudo desabou. Porque o milagre não foi só o corpo sarado. Foi a alma que aprendeu que mesmo quando a noite é longa, a manhã pertence a Deus. Reflexão final. A vida nos ensina que há coisas que não podemos controlar, doenças, perdas, tempestades. Mas há uma coisa que o inferno não pode tirar de você, a escolha de crer. Maria poderia ter aceitado o diagnóstico como uma sentença. Em vez disso, ela o trocou por uma promessa. E descobriu que, quando Deus escreve o final da história, até as lágrimas viram sementes de vitória. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, Ele muda você para que as circunstâncias se rendam. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que no meio do impossível, Ele está trabalhando. Então, se você está com não tem jeito nas mãos, lembre-se, na Universal, o jeito tem nome. E esse nome é Jesus. Porque aqui entre essas paredes, não se conta apenas o que Deus fez, se conta o que Ele ainda vai fazer em você.